Bom, a paz do Senhor para todos. Amém. Nós estamos na nossa quarta aula de liderança cristã, falando um pouco a respeito do chamado, de como desenvolve o chamado na vida de um homem ou mulher de Deus e esse preparo para poder executar esse chamado. Temos exemplos vastos na Bíblia a respeito de homens e mulheres de Deus que nos deixou um legado para que nós pudéssemos seguir. Como o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, nós observando os homens de Deus e as mulheres de Deus na Bíblia, nós aprendemos com os seus acertos e os seus erros, porque é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, eu acredito tanto na Bíblia que eu aprendi uma coisa, que a Bíblia, se ela fosse um livro mentiroso, ela só mostraria as coisas boas dos homens e mulheres de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou como você sabe que a Bíblia ela é um livro a mais do que os demais de outra religião. Eu falei, porque a Bíblia conta toda a história verdadeira. Os acertos de Abraão, que é o pai da nação judaica, e seus erros. Conta muitos erros da vida de Jacó, mais do que os seus acertos. Da vida de Davi, que foi um grande líder e muito estimado pelo povo judeu, mas não ocultou o seu pecado e as consequências daquele pecado. Já você pega outros livros como o Alcorão, ele é cheio de regras e de ensinamentos que não mostra o erro de Maomé e de outras pessoas, que na verdade mais é Maomé que é a estrela daquele livro. Você pega os escritos de Ellen Goldwhite, que está, segundo os adventistas, paralelo com a Bíblia, são repletos de visões que, de acordo com eles, nem erro tem, a margem de erro não existe. Então, e sem contar que eles veneram Ellen Goldwhite como se ela fosse uma divindade. E eles determinam ela, chamam-a de o espírito de profecia. Então, nós vemos que a Bíblia ela é um livro magnífico e ela mostrando para nós os acertos e os erros desses homens, é onde nós tiramos as nossas lições como homens e mulheres de Deus. E baseado nessa matéria de liderança cristã, como nós sabemos que Deus chama homens e mulheres para a obra, para executar alguma coisa para Ele, nós precisamos de compreender através da Sagrada Escritura como fazer isso com excelência. Eu sempre digo e vou sempre repetir: Deus não aceita nada mais do que o nosso melhor. Nós não podemos fazer nada para Deus de qualquer maneira. Tem que ser o melhor. Se você for observar tudo na Bíblia que foi exigido do povo de Israel em relação às coisas materiais que Deus pediu, sempre foi o melhor. Sempre foi o melhor. Quando Davi propôs no coração em construir um templo, não sei se os irmãos já repararam, Salomão só executou a obra. Davi ele recolheu todo o material e até o plano do templo foi feito por Davi, a planta do templo. Salomão só executou a obra. E Davi, a Bíblia fala que a quantidade de ouro era inestimável, era inumerável. Prata, ferro, nem se fala a quantidade de madeiras que foram utilizadas e pedras no templo. Então, sempre foi o melhor que Deus exige. E em relação ao ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, nós devemos executar. O apóstolo Paulo fala em Romanos que deve ser feito com fervor, com zelo e fervor. Então, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Na página de número 3, que foi a página que nós paramos, cá no último parágrafo, onde fala da qualidade na vida de um líder, aqui o pastor ele utiliza alguns textos da Bíblia e mostra-nos a qualidade que esse líder deve levar. Então, ele coloca aqui que é indispensável que um líder caminhe ao lado e com Deus. Então, a sua liderança tem que ser uma liderança pautada em uma comunhão com Deus. Porque se nós não temos comunhão com Deus, não construímos essa comunhão com Deus, nós não vamos ser um líder de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo no sucesso
em estar sempre sendo governado pelo Espírito Santo. Não tem a ver com sucesso que traz vanglória, mas sim ter um ministério aprovado. Sucesso, quando eu sempre falo a palavra sucesso, não, desculpa, tem a ver com ser aprovado. E ele mostra mais que para isso é necessário que o coração do líder seja inteiramente de Deus. Então, isso quer dizer que Deus tem que ser primazia em nossas vidas, tem que tomar o primeiro lugar. Tudo tem que ser primeiro Deus em nossas vidas, em tudo. Se nós queremos ter um ministério aprovado, tem que ser Deus em primeiro lugar. E vai colocar mais. Sendo assim, o líder é uma pessoa que procura com intensidade ter ou possuir uma elevada estrutura espiritual. A nossa vida espiritual, ela só expande, ela só desenvolve quando nós vivemos no espírito. Então, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas como é viver no Espírito? É muito simples, irmãos. Está lá em Gálatas 5. O apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o Espírito. A palavra militar ali é uma palavra que sai do campo militar, militar mesmo, quer dizer, ela guerreia, ela luta, ela briga. Elas entram ali em confusão uma com a outra. Então, ou seja, a carne, que é a depravação total que nós herdamos de Adão, ela briga contra a parte espiritual. Que quando nós falamos carne, está falando do corpo, está falando do homem caído que nós temos em nós. Ela luta contra a parte espiritual, que é a parte dominada pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ou seja, qual é que vai vencer? A que nós alimentamos. O apóstolo Paulo fala que a obra da carne. Então, ele começa a mostrar o que é obra da carne: é feitiçaria, é feitiçaria, é prostituição, é lascívia, é caluniar, é criar divisão, é pessoa que vive uma vida completamente. Está lá em Gálatas 5. E ele mostra como nós vivemos no Espírito. É quando nós temos amor, do amor produz paz, produz alegria, produz longanimidade, produz paciência. Então, esse tipo de coisa. Então, ou seja, como eu entendo que eu sou espiritual? Quando eu opto para as coisas espirituais. Se eu opto para as coisas carnais, eu sou carnal. Os irmãos estão compreendendo? Então, ou seja, eu vou saber que a minha estrutura espiritual está elevada, eu estou entendendo que eu mantenho uma comunhão com Deus quando eu opto para as coisas, eu vou pender para as coisas espirituais. As coisas espirituais têm mais valor para mim do que as coisas terrenas, do que as coisas carnais, do que aquelas coisas que satisfazem o meu ego, que satisfazem o meu eu. Eu não estou falando, irmão, da satisfação que Deus nos concedeu no mundo, estou falando das coisas espirituais em relação às coisas carnais que nos afastam de Deus. Então, por exemplo, se eu sou espiritual, eu tenho mais desejo de buscar Deus, eu tenho mais desejo de orar, eu tenho mais desejo de ir à casa do Senhor, eu tenho fome de estudar a Bíblia, eu vou me dedicar, como os irmãos estão aqui, a estar na sala de aula, estudando teologia. Vamos passar, às vezes, o dia com muita dificuldade no trabalho, mas nós estamos interessados que o dia acaba para estar aqui. Ou que o dia acaba para eu chegar em casa, pegar minha Bíblia, poder estudá-la, orar. Então, isso é cultivar uma vida espiritual. Então, nós entendemos assim: se eu estou mais pendendo para as coisas da carne, eu sou carnal. Eu estou perdendo a minha comunhão com Deus. Se eu estou pendendo para uma fofoca, para uma preguiça, hoje eu estou tão cansado, eu não vou à igreja. Hoje eu estou. Mas se fosse, por exemplo, hoje tem o dia, eu não tenho nada contra, irmãos. Eu não sei se os irmãos aqui têm alguma coisa contra quem joga bola. Eu não jogo, mas não tenho nada contra. Eu tenho várias razões para não jogar bola. Eu já não aguento jogar bola mais. Eu parei de jogar bola, eu tinha 19 anos, então eu não aguento jogar bola. Eu preciso das minhas pernas para trabalhar aqui na América, então eu não posso jogar bola. Sou contra, isso aí eu sou contra, veemente, de quem usa o púlpito para falar de futebol. Se usar púlpito para falar de futebol, eu, mas o obreiro que congregamos não tem problema. Usa púlpito para pregar Bíblia, não usa púlpito para falar de futebol. Fala depois do jogo, depois do culto, fala do futebol com quem gosta. Mas, por exemplo, nós temos que
dedicar a Deus. A pessoa fala que não tem tempo, mas ele tem tempo para ir na quadra, jogar bola, para marcar o seu futebol, para marcar uma saída no cinema, para marcar uma saída entre irmãs ou entre irmãos. Então, nós temos que entender. Podemos ter esse lazer, claro. Isso, irmãos, de forma alguma estou dizendo que não podemos ter. Mas nós temos que dar prioridade às coisas de Deus. Se o tempo que eu tenho depois de chegar do trabalho é o único tempo que eu posso dedicar a estudar a palavra de Deus e logo após isso dedicar à minha família, eu vou optar em estudar a palavra de Deus ao ir ao futebol. Eu prefiro estudar a palavra do Senhor do que ir ao futebol. Ou de que sair com os amigos. A menos que eu esteja adiantado na minha leitura e eu posso sim tirar um dia para poder sair com os amigos. Com exceção disso, não. Eu vou dedicar as coisas de Deus, à oração, à consagração. Então, assim nós mostramos que a nossa vida espiritual ela está caminhando bem. O pastor ainda coloca mais, está no finalzinho, ele diz que o seu viver deve ser irrepreensível. Nós temos que entender isso aqui, que é uma das qualidades do obreiro que o apóstolo Paulo mostra na carta a Timóteo. Ao escrever a Timóteo, ele fala que o bispo, ali está representando toda a classe de obreiro, ele deve ser irrepreensível. Irrepreensível, irmão, não quer dizer que ele não tenha defeitos. Não é isso. Não quer dizer que ele é perfeito. Quer dizer que ele não pode dar margem para que alguém venha apontar suas falhas. É que ele não deixa brecha para que as pessoas olhem e comecem a apontar. E hoje, como nosso irmão Wilson, nós estávamos conversando aqui um pouco antes, é vergonhoso a quantidade de pessoas que, tanto o ímpio quanto o cristão, os membros da igreja, apontam as falhas deles, pelo fato de que ele não mantém uma vida exemplar tanto na igreja como no trabalho, dentro do lar. Então, as pessoas veem com os olhos diferentes, começa a enxergá-lo como alguém que não está pautado dentro da palavra do Senhor. Isso realmente, meu, eu já vi isso muito dentro dos púlpitos da Assembleia de Deus, né, no quadro de obreiro, pessoas chegar e falar que não gostava de determinado irmão porque ele não mantinha uma vida exemplar como pai, como esposo, como obreiro. O camarada era casado e vivia jogando confetes para moças da igreja. Eu conheci um obreiro, por exemplo, que todas as moças bonitas da igreja ele elogiava, mas ele nunca elogiou a mulher dele. Não há problema alguém elogiar ninguém, mas o problema é se eu elogio as pessoas de fora e a minha esposa nunca recebeu um elogio, eu sou carnal. Não, não tem outro nome para isso. E outra coisa, se a esposa não gosta que faz elogio, que faça só para ela. E essa é a realidade. Então, são o tipo de coisa, irmãos, que acaba denegrindo a imagem de um suposto homem de Deus. Eu entendo que existe aquelas pessoas que são cri-cri na igreja que acham defeito em todo mundo. Acha defeito em todo mundo. Mas a realidade a Bíblia nos ensina a viver uma vida irrepreensível. Ou seja, eu não posso dar motivos para que ninguém venha achar alguma coisa em mim e me criticar. O apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 23, ele fala que ele estava no estádio correndo, não em busca de uma coroa incorruptível como os demais, mas em busca de uma coroa, melhor, de uma coroa corruptível, mas em busca de uma coroa incorruptível. E ele estava em busca dessa coroa incorruptível e ele fala: e eu esmurro meu corpo a ponto que eu não difiro golpe no ar. Diferir golpe no ar quer dizer que ele não estava batalhando à toa, ele sabia com quem ele estava lutando. Então ele fala que ele não usou de palavras para que as suas palavras viessem a ser vã. Então, tudo que ele fez bem feito. Aí ele fala para que eu não seja reprovado naquilo que eu prego. Então, ele pregava a verdade com verdade. Porque existe uma frase que eu não concordo muito com ela, porque nada supera a palavra de Deus. Tem pessoas que falam que o seu testemunho fala mais alto do que a Bíblia. Mentira. Isso é mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que ela é o poder de Deus.
Então, nada é mais poderoso do que a Bíblia. Mas quando nós entendemos que a Bíblia ela é poderosa, o Evangelho é o poder de Deus que transforma a minha vida, então o meu testemunho está pautado na palavra do Senhor. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala. E como eu falei na aula retrasada, nas qualidades que o apóstolo Paulo representa do obreiro, somente uma tem a ver com habilidade. Quando ele fala que ele seja pronto, apto para ensinar. Aí, se os irmãos observar ali, as demais coisas são em relação ao seu caráter. Ele não pode ser dado a vinho, ele não pode ser espancador, ele tem que ser marido de uma só mulher. Isso implica que, lá em Éfeso, que Timóteo pastoreava em Éfeso, então era uma cidade pagã, uma cidade grega, onde era muito comum a promiscuidade e homem ter várias mulheres naquela época. Então, o apóstolo Paulo ensina que aqueles homens que tinham várias mulheres que converteram deveria abandonar as demais e ficar somente com a mulher verdadeira que ele casou primeiro. Mas o mais interessante é que, além de abandonar as demais, ele tinha que cumprir o papel de cuidar delas financeiramente, já que ele quis casar com tantas mulheres, não poderia deixá-las ao vento. Deveria mantê-las financeiramente, mas sem manter relação sexual, a não ser com a primeira esposa. Então ele mostra que o homem não poderia ser neófito. A palavra neófito, irmãos, quando nós traduzimos, tem a ver com novo convertido. Mas como somos estudantes de teologia, nós temos que entender e interpretar a Bíblia correta. Ali tem a ver com pessoas não maduras na fé. São pessoas menino na fé. Pessoas que, eu vou colocar como acontece hoje no meio evangélico que tem acontecido, essas molecagens que tem acontecido. Então, o homem e a mulher de Deus têm que ser pessoas maduras para estar envolvido na obra do Senhor. Nós não podemos pegar menininhas sem compromisso, nem homens que se julgam homens sem compromisso para querer envolver-se na obra do Senhor, para que está dedicando a obra do Senhor. Se os irmãos observar na carta a Timóteo mesmo, o apóstolo Paulo fala de algumas mulheres, algumas pessoas pegando o versículo isolado acabam interpretando errado. Fala que algumas viúvas jovens que elas se tornam má e querem casar de novo. Mas o texto ali não está proibindo que elas se casam. No final, o apóstolo Paulo até fala que elas devem se casar. Mas quando o apóstolo Paulo fala que elas deixaram o seu primeiro voto, que era o voto de servir a Cristo, e estavam casando com homens mundanos após elas ter ficado viúva. Ficaram viúva, era novinha, era bonitinha, fizeram o voto de servir a Deus, estavam envolvidos na obra do Senhor, e de repente viu lá o rapaz bonitão, não cristão, e envolveu com o não cristão, no suposto namoro missionário, eu vou ganhar ele para Jesus e ele ganha ela para o mundo. Então, esse tipo de gente não pode ser envolvido na obra do Senhor. Nós temos que ser maduros o suficiente a entender, primeiro pela Bíblia, que crente não vive de parede e meia com o diabo, ele não vive envolvido com gente do mundo, não pode viver assim, tem que viver para Cristo. Então, quem quer ser obreiro tem que ser separado, tem que ser diferente. Nós não podemos, o pastor até coloca aqui, que nós, obreiros, não podemos ser reprovado por um membro ao olhar para nós e falar: você prega o que você não vive. Então, ele mostra aqui na apostila que é muito feio alguém chegar perto da gente e falar assim: você pregou, por exemplo, que não pode falar mal, mas você é um dos maiores linguarudos da igreja. Deve ser muito ruim ouvir isso. Ou você. Eu não estou dizendo, irmãos, que uma pessoa que cometeu uma falha e ele consertou, ele não possa vir pregar sobre isso. Por exemplo, Davi cometeu um adultério, um homicídio culposo, mas isso não implica que ele nunca poderia falar contra o adultério. Os irmãos estão compreendendo? Não é porque uma pessoa um dia caiu em adultério, um dia ele caiu em fornicação, um dia ele pode ter tido um lapso lá e acabou pegando um dinheiro que não é dele, alguma coisa que não é dele, e ele consertou com Deus, passou pela disciplina, voltou em comunhão, voltou a ser obreiro, voltou a ser pregador. Isso não quer dizer que ele não possa pregar contra, porque o adultério ainda continua sendo pecado. Não porque ele cometeu uma vez, que infelizmente nós temos essa capacidade de ficar pescando o pecado dos outros, que já foi apagado. O profeta Miqueias fala que Deus lança no mar do esquecimento. E o mar lá nem tem nome. Quando você estuda a geografia bíblica, nós vemos vários mares.
Mar da Galileia, Mar Mediterrâneo, Mar Grande, vários rios, vem o Mar Vermelho, mas não vê mar do esquecimento, que é justamente para ninguém passar tarrafa lá, tentar pegar pecado de ninguém. Então, nós temos que ser maduros também o suficiente para lembrar que se uma pessoa foi perdoada, ela foi perdoada. Então, ela pode sim continuar pregando contra o pecado, não importa se ele cometeu um pecado e passou pela disciplina. Mas o que o pastor mostra aqui é que nós não podemos ser hipócritas a pregar uma coisa e viver contrário àquilo que pregamos. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele esmurra o próprio corpo para que ele não venha a ser reprovado naquilo que ele anuncia. É isso que quer dizer irrepreensível. Eu não dá motivo para que ninguém venha me repreender como obreiro na casa do Senhor. Aí coloca mais aqui: temos na vida de Daniel um grande exemplo. Eu creio que aqui todos nós sabemos a respeito de Daniel. O livro de Daniel é um livro que, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele retrata a história. No capítulo 6, melhor dizendo, ele pauta em questão histórica, mas do capítulo 7 ao capítulo 12 são questões proféticas, boa parte delas escatológica. Foi escatológica no período de Daniel, e o capítulo 8, por exemplo, ele foi escatológico no período de Daniel, para nós já não é mais, é aquela história toda se cumpriu. O capítulo 10 e o capítulo 11, que é um capítulo que ele tem dupla referência nas suas profecias, mas do capítulo 1 ao 6 são capítulos que retratam a história. Então ele retrata como Daniel chegou na Babilônia, como Daniel se portou na Babilônia, as opções que ele fez para servir a Deus, as decisões que ele tomou na vida, a maneira que ele cresceu no império. Então, tudo isso mostra do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel. E dentre esses capítulos mostra como Daniel portou-se irrepreensível diante da sociedade que estava na Babilônia. Temos que entender que a Babilônia existia judeus, existia vários povos que foram conquistados ali. E desses povos que foram conquistados, algumas pessoas foram escolhidas para estar diante do rei, estar no palácio, dos quais Daniel, Ananias, Misael e Azarias faziam parte desse grupo de pessoas seletas que o rei Nabucodonosor escolheu. Sendo assim, Daniel ele optou juntamente com seus amigos em continuar servindo a Deus e obedecendo à lei de Deus. Nós vemos isso que até na dieta religiosa dos judeus, eles evitaram comer das iguarias do rei. As iguarias do rei, irmão, não era resto de comida, não era comida ruim. Era o que o rei comia, eles iriam comer. E, diga-se de passagem, podemos entender que a comida era boa. Então, o que eles fizeram? Para que eles não incorressem o risco de comer algum tipo de comida sacrificada a ídolos, ou até mesmo algum tipo de comida que a sua dieta religiosa, que estava no Pentateuco, na lei de Moisés, eles não viessem a quebrar o que a lei de Moisés determinava em relação à dieta religiosa. Então, nós vemos o exemplo de Daniel. No capítulo 6, por exemplo, irmão, do livro de Daniel, a Bíblia fala que ali Daniel se destacou a ponto que ele se tornou como que um governador de algumas províncias. E das 120 províncias, que tinha 120 governadores, se destacou três. E desses três, se destacou um que era Daniel. E Daniel, a Bíblia fala que ele era muito correto. E aqueles outros, eles eram pessoas corruptas. E o que eles tentaram fazer? Procurar uma falha em Daniel. E não acharam. Não que Daniel fosse perfeito. Daniel tinha pecados, claro. Mas Daniel, ele preocupava em vigiar dentro daquilo que eles faziam. Eles roubavam, eles burlavam coisas do rei, que era muita província, era muita coisa, era muito dinheiro que rolava ali, então era muito imposto. E nesse pensamento de tentar envolver Daniel, eles não conseguiram. O que eles fizeram? Criaram uma lei baseada na vida de Daniel, de maneira que aquela lei assinada a ponto que o rei se sentiria bem com vanglórias, com soberba ao ser adorado pelo povo. Eles sabiam que Daniel não adoraria, porque Daniel era judeu, não adoraria qualquer outra imagem ou qualquer outra pessoa. Então, eles fizeram de acordo com a lei que Daniel seguia,
algo que levaria ele a quebrar uma lei imposta dentro da Média e da Pérsia, porque as leis dos medos e persas elas eram irrevogáveis. Os irmãos podem ver no livro de Esdra que quando a construção do templo foi parada e o rei Xerxes mandou parar a construção, Esdras lembrou que o rei Ciro havia assinado um decreto. E eles procuraram nas crônicas, já havia passado anos. E ao encontrar nas crônicas que o rei Ciro havia assinado o decreto para a reconstrução do templo e do muro, o rei Xerxes não teve como voltar atrás. Já tinha passado mais de 40 anos. E mesmo assim aquela lei estava em vigor. Não podia voltar a ela. E da mesma forma eles fizeram com Daniel. Armaram para que ele fosse pego. No versículo 22, interessante que a Bíblia fala assim, que em Daniel não achou culpa alguma. Algumas traduções vai trazer a palavra vício. A tradução corrigida, ela traz a palavra vício, que é a única vez que a palavra vício aparece na Bíblia é nesse lugar, mas foi com tradução errada. A palavra seria culpa, que em Daniel não se achou culpa quando ele relata. E o rei, algo tão interessante que a vida de Daniel comoveu o rei. A ponto que o rei, a vida no palácio, irmãos, era festa todo dia, ninguém trabalhava naquele palácio. O rei não trabalhava, o império estava bem solidificado, eles haviam ganhado a batalha sobre os babilônicos, a Babilônia, que era o maior império, havia caído. Eles estavam na Babilônia, aquele grande palácio, e ali eles viviam em festa. E naquela noite o rei resolveu fazer jejum da festa. E ao chegar amanhã, com a voz triste, a Bíblia fala desse jeito, com voz triste ele clamou: Daniel, servo do Deus vivo, por um acaso o seu Deus pôde te livrar? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. Essa expressão não quer dizer que o rei era imortal. Quer dizer, ó rei, tenha vida longa. Era uma saudação. O Senhor enviou o seu anjo e ele me deu o livramento, porque em mim não foi achado culpa alguma. Ele deixou muito claro. Então, mostra que se nós preocuparmos em afastarmos desses tipos de coisas que desagrada a Deus, a Bíblia mostra o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós precisamos de afastar dessas coisas, de não envolver com pessoas que não tem nada de Deus. O apóstolo Paulo, é triste falar isso, mas em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que a luz ela não combina com as trevas, que ele fala do jugo desigual. Toda a vida a Assembleia de Deus ensinou ali que eu não sou a favor disso, tá? Eu vou explicar. Eu não sou a favor de casamento místico, de crente com não crente. Eu não sou misto, melhor dizer. Eu não sou a favor disso. A Bíblia condena o casamento misto. Está lá em Esdras, está lá em Gênesis 6. Deus mandou o dilúvio por causa do casamento misto. Agora, lá em Coríntios, a Bíblia não está falando de casamento misto quando o apóstolo Paulo fala que há julgo desigual entre o povo. O apóstolo Paulo está falando do crente e do crente carnal. Quando ele fala do crente carnal, ele fala que nós nem devemos estar perto deles, junto com esse tipo de crente, que não tem compromisso com Deus. Então, envolver com pessoas que não têm compromisso com Deus, que está dentro da igreja, atrapalha a nossa caminhada cristã. A Bíblia diz em Provérbios que o sábio vai para a casa do sábio. O sábio vai para a casa do sábio. Então, se nós queremos ter um ministério proveitoso, um ministério com sucesso, um ministério espiritual, andamos com pessoas espirituais, andamos com pessoas de sucesso, andamos com pessoas que têm compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. E se nós envolvemos com quem não tem compromisso com Deus, vamos ficar igual eles. A verdade é, irmão, se late como cachorro, anda como cachorro, como cachorro, é cachorro, não? É assim a vida. Se nós vivemos falando palavra que não agrada a Deus, sentando no meio de pessoas que não têm compromisso com Deus, e passamos a viver como eles, não temos mudança de vida. O pastor Kleber, Sim? tem até é um ditado, mas até a gente pode pegar para a gente, que coisa boa, você pode imitar e pegar, né, para aprender, né?
um ditado do mundo que fala assim: é, me fala com quem você anda, que eu vou falar quem você é. E é exatamente isso aí que você está explicando aí. Porque se Essa é você a anda com realidade. uma pessoa espiritual, naturalmente você vai ser espiritual igual ele. Anda com a pessoa que não está querendo nada com Deus, também você vai pular dele também. Se ficar E, envolvido, no- percebeu que não quer e- nada com Deus, abandona. e a própria Bíblia fala que para nós não sentar na roda dos escarnecedores, né? A Bíblia Não deixa isso é? muito claro. Muito claro. E se nós observarmos o Salmo, a pessoa só vai degringolando. Olha como que o Salmo começa. Ele fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É, E o interessante aqui é que o ímpio aqui não está falando do não crente. Porque tem não crente que tem conselho bom. Por exemplo, tem pessoas que têm pai não crente que ele aconselha o filho dele crente bem. Não está compreendendo? Tem estou pessoas lá compreendendo. fora que têm pudor. O ímpio aqui, a palavra ímpio é contrário de pio, de piedoso. O ímpio aqui é aquela pessoa que ele afronta a Deus. Ele é profano contra as coisas de Deus. Para ele, o sagrado não faz diferença. Então, andar segundo o conselho dos ímpios é desfazer do sagrado. Isso é andar segundo o conselho dos ímpios. Aí ele vai e fala: e que não assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Melhor, É, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. escarnecedor. Primeiro, a pessoa que gosta desses negócios, ele fala que o bem-aventurado, o feliz, o bem-sucedido é quem não faz essas coisas. Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, a pessoa que vive de qualquer maneira, primeiro, ele gosta do conselho do ímpio, ele abraça o conselho do ímpio. Aí ele rola uma escada abaixo, ali ele começa a sentar na roda de escarnecedor. Com o passar do tempo, ele começa a escarnecer, gosta das piadas deles. Eu até falava com a minha esposa ontem, nós indo, eu falava com ela de algumas pessoas que acham bonito esses gracejos com imoralidade. A Bíblia condena isso. O É. apóstolo Paulo, no capítulo 5 As da carta aos pegadinhas, né? Que Efésios, fica olhando, né? E dando a rir. isso, Eu não na concordo com carta aos isso. Efésios, ele fala da palavra, uma palavra assim que foge um pouco do nosso português, mas hoje em dia a Bíblia atualizada ela trouxe uma tradução melhor, porque o João Ferreira de Almeida, quando traduziu a palavra, ele traduziu ela na íntegra. Então, no nosso português, ela ficou um pouco assim puxada, que é a palavra parvoice e chocarrice. Eu não sei É, se o irmão já leu isso na Bíblia. A já palavra li. chocarrice, irmãos, quer dizer gracejo com conteúdo imoral. E parvoice são palavras torpes, ou seja, são palavras julgadas ao léus, coisas que não edificam. E Certo, hoje, essas certo. rodas de escarnecedor, que alguns crentes sentam nela, fica contando piadinha imoral e acha que Jesus está ali. Ele está ali vendo. Uhum. Obreiro, irmão, eu estou falando, eu conheci um obreiro, pastor, ele tinha, até hoje eu acho que eu nunca vi ninguém com a boca tão suja igual a dele. Eu acho que o diabo colocava a mão na boca e falava, eu nunca pensei num trocadilho igual esse. Então o Meu diabo Deus. ficava abismado com ele. Ele só chegava com trocadilhos obscenos para conversar com pessoas. E quando a gente corrigia, e nessa época, mas eu tinha 23 anos, que eu corrigia, ele falava, você quer ser muito santo. Aí ele me acusava, você é santo demais, você é muito santo. Eu falava, não, não sou santo, não. Eu sou igual você, porém, eu pelo menos vigio com as minhas palavras. E muitos outros com piadinhas imorais. Isso é sentar na roda de escarnecedor. É. A pessoa escarnece das coisas sagradas e nós abraçamos, achamos graça. Um dia, um rapaz estava contando uma piada imoral no trabalho, ele contou, as pessoas riram, eu não ri. Ele perguntou para mim, por que você ficou sério? Eu falei, porque eu não achei graça nisso, isso não tem graça. Eu falei, você quer fazer eu sorrir? Conta alguma coisa bacana que não precisa ser impura. Aí ele acabou ficando sem graça. Eu falei, tá vendo? Você agora ficou sem graça. Eu falei que, olha, eu não gosto de stand-up, que é uma pessoa para fazer alguém sorrir, ele tem que usar de palavras obscenas, tem que contar trocadilhos com parte do corpo da pessoa, com as suas genitálias, para poder fazer graça. Eu falei, isso para mim é uma pessoa pobre de mente.
Eu falei, se a pessoa precisa de usar palavras obscenas para fazer alguém rir, ele é muito fraco. Uhum. Falei, ele é muito fraco. Então, falei, eu não gosto, eu sou um cristão. Aí ele falou um negócio, eu falei, e você conversa comigo da maneira que eu converso com você. O dia que eu te desrespeitar, se sinta à vontade para sempre falar comigo palavra obscena. Mas o dia que a maneira que eu converso com você, conversa comigo. Aí ele ficou sem graça. Dali para frente, ele passou a conversar comigo no nível. Então, comigo não tem isso. Eu não gosto. Se é cristão, eu fico na minha, principalmente se eu, vamos supor, eu cheguei na casa de alguém e ele, a casa é dele, ele fala, ele vai perceber em minha cara que eu não gosto. Então, eu não aceito na roda escarnecedor. Se eu percebi que ali não me cabe, eu levanto e vou embora. Levanto e vou embora. E deixo muito claro que não gostei. Eu não vou esconder, não tem nada a ver, não. Tem a ver, sim. Eu sou salvo, eu sou um cristão, não gosto desse tipo de linguagens. Para mim, não é linguagem de gente salva. Então, primeiro, ele anda segundo o conselho, assenta na roda esclarecedor e depois ele faz o quê? Para no caminho do ímpio, até parar. É. Olha como que ele foi caindo. Ele começou a ouvir conselho, depois começou a gostar das piadinhas, a zombar das coisas sagradas, depois começou a andar igual ímpio. É. Começou a caminhar igual eles. Parou no caminho e falou: aqui que é o caminho bom. Isso mostra que ele desviou, ele parou, ele esfriou espiritualmente. Aí ele mostra que o homem bem-aventurado, que faz tudo isso, que ele não ouve conselho de ímpio, ele não quer saber de graceiros e morais, ele não fica escarnecendo das coisas de Deus, e ele não para no caminho do ímpio, aí fala assim, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Na lei do Senhor, Senhor. e É. na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele fazendo assim, ele será como árvore plantada junto a ribeiro, não é dentro do ribeiro, é junto a ribeiro, que ele dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem. Ou seja, ele produz e ele está sempre coberto das bênçãos espirituais da parte de Deus. Assim é a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que caminhar para a perfeição. O apóstolo Paulo ele fala que os obreiros, que ele fala em Efésios 4:11, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ele é dado à igreja para que haja uma perfeição naqueles que são santos. Os santos são os salvos, mas o fato deles ser santos não quer dizer que eles são perfeitos. Então, eles trabalham de maneira que, ao ensinar a palavra do Senhor, venha trazer perfeição no corpo de Cristo, venha lapidar a vida da igreja. Para isso servem os obreiros. Então, por isso devemos ser irrepreensíveis. Temos que nos portar de maneira que as pessoas olhem para nós. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ouvir alguém falar que quer ser igual a você, porque vê em você algo diferente. Esses homens que passaram como os puritanos, como homens como John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, John Wesley, que é um dos que é exemplo dentro das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, esses homens que marcaram a história, que viveram aí 2, 3 séculos atrás, imagina quando passar 100 anos e alguém falar de você, olha, eu conheci uma irmã dessa igreja, ouvi falar dela, de uma geração que veio bem depois, eu conheci que a irmã Eni, as pessoas contam dela com muita graça, que ela era uma benção, o irmão Wilson, a nossa irmã Darlet. Então, ou seja, as pessoas falarão bem de nós. Falarão bem de nós. Agora, imagina a pessoa ser lembrada como alguém que foi vergonhoso, como o próprio Macião, que foi quem introduziu o gnosticismo no meio do povo de Deus. É, é, esse tipo de coisa que a pessoa ele não foi exemplo no meio do povo de Deus. Vocês estão compreendendo? Outros que desviaram na fé. Então, ser lembrado como Pelágio, que hoje as pessoas falam, tá aí o novo pelagianismo, pessoa que desviou, desvirtuou completamente muitas pessoas dentro da doutrina bíblica. Então, é melhor ser lembrado lá do século IV, como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele é conhecido como Santo Agostinho pela Igreja Católica, mas conhecido pelos evangélicos como Agostinho de Hipona, ser lembrado como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, isso que deve ocorrer na vida dos homens de Deus. Ser lembrado aí dentro dos pioneiros da Assembleia de Deus, como a primeira mulher no Brasil que foi batizada com o Espírito Santo, que foi Celina de Albuquerque, lembrado pela a mulher de Gonavingre, que foi a Fida Vingre.
Então, vê esse tipo de pessoas que marcou a história, que levaram a sua vida impoluta diante das pessoas. Assim tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. A nossa irmã colocou aqui, mas Jesus volta antes disso. Amém, eu também quero acreditar nisso. E o nosso irmão tinha colocado que a nós cuidar da nossa vida é ter amor próprio, além de tudo. Então, eu também creio, irmão, eu espero a volta de Cristo. Então, como o apóstolo Paulo, ela está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então, isso é maravilhoso. Então, irmão, a vida de Daniel é um dos exemplos para que nós possamos dedicar a Deus. E se os irmãos observam uma coisa, quando eu frisei o fato que Daniel ele preocupou com a dieta religiosa deles, aquilo era muito importante para eles. Muito importante. Tem coisas, irmãos, que nós sabemos que não é pecado, mas que é muito importante para nós. Tem coisas que são éticas, que, devido ser ético, nós não devemos fazer. Nós devemos portar de maneira que as pessoas nos observam e possa olhar em nós algo diferente. Porque, querendo ou não, estamos sendo observados por pessoas. As pessoas estão nos vendo. E ao nos ver, eles vão pensar ou bem ou mal, de acordo com o que nós praticamos. Agora, ser criticado por ser santo, irmãos, eu não importo com isso, não. Uma vez o irmão falou comigo assim, isso há muitos anos atrás, eu estava no Brasil ainda. O irmão quer ser 100% santo. Eu falei, irmão, eu não sou 100%, talvez eu não consiga ser nem 10%, mas eu não preciso ser também 100% relaxado, né? Falei com ele, já que o irmão está falando que eu quero ser 100% santo, eu não sou. Mas eu também não preciso ser 100% relaxado, como muitas pessoas que, ao desculpar que não consegue ser 100% santo, mas vive uma vida 100% relaxada. E como o nosso irmão colocou, que nem tudo é conveniente para o servo de Deus. Nós temos que lembrar disso. Temos que portar dentro das doutrinas bíblicas e dentro daquilo que é ético para nós. Os irmãos têm que entender uma coisa: a ética é filho da teologia. A teologia é mãe da ética. A teologia descreve o que nós chegamos a Deus, conhecemos de Deus e vivemos na teologia prática através da ética. Então, a ética também ela nos aproxima da teologia. Aí o pastor coloca mais aqui: as qualidades espirituais devem ser prioridades absolutas na vida do líder. Se ele assim proceder, as pessoas irão querer imitar o seu exemplo. Como eu falei no início, você vai ser uma pessoa que vai ser espelho para muitos. O apóstolo Paulo fala uma coisa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, e depois ele vai além lá em Efésios 5 e fala: sedes imitadores de Deus. Então, o nosso exemplo principal é Deus e através da Bíblia nós vamos entender isso. Então, a vida de um cristão, irmão, tudo que nós vamos fazer, perguntamos: será que isso vai agradar a Deus? Será que Deus aprova isso? Como eu falei de questões morais e questões éticas, será que essa maneira que eu visto agrada a Deus? Essa maneira que eu falo está glorificando o nome de Deus? Então, tudo isso conta na vida de um cristão. Ele mostra qualidades morais. A primeira qualidade foi as espirituais, que ele tinha que ter, as qualidades morais. Ele fala que o líder deve possuir uma vida limpa. Isso não deve ser por modo dos liderados, mas sim pelo temor diante de Deus, por querer agradá-lo. Ou seja, ele tem que preocupar com a maneira que ele se porta, primeiramente diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus vão ver tudo. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, o livro do profeta Zacarias fala que o diabo notou uma mancha na roupa de Zacarias. Ali, literalmente, era roupa. As roupas do sacerdote, irmãos, os irmãos, não sei se os irmãos já leram Levítico, elas tinham que ser muito branca. A roupa do sacerdote. A do sumo sacerdote era branca. A única coisa que diferia em cores da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, era a estola sacerdotal com as pedras de cores diferentes. Mas ela tinha que ser alva, alva. E o diabo, aproveitando daquela mancha que era literal na roupa do sacerdote Josué, e por uma fraqueza que Josué cometeu, ele acusou Josué diante do Senhor. E diz a Bíblia que Josué confessou o seu pecado e Deus perdoou Josué e repreendeu Satanás. Nós entendemos uma coisa: o livro de Jó, ele nos traz o exemplo que o próprio Deus foi quem deu testemunho de Jó.
E o diabo não tinha o que acusar em Jó no seu caráter. O que ele fez? Tentou acusar Jó de coisas que Jó possuía, e até mesmo na sua saúde. Então nós temos que entender que ele vai arrumar de várias maneiras para nos acusar. Esse é o papel dele. E quando o diabo não faz isso pessoalmente na nossa mente, ele usa pessoas. Então, por isso, o pastor mostra aqui que a nossa vida deve ser limpa diante dos olhos de Deus e diante das pessoas. Nós temos que portar diante da sociedade como alguém que leva uma vida impoluta, que não há manchas em nossas vestes. Aí ele mostra o exemplo de José. José se recusou a ter relações sexuais com a mulher de Potifar. Ele fala cometer tamanho pecado diante de Deus. A primeira coisa que José falou foi o quê? Eu não poderia cometer tamanho pecado contra Deus, que sempre me fez o bem, e nem tampouco contra o meu senhor Potifar. Então, vamos tentar lembrar uma coisa aqui, irmãos. Diante da circunstância de José, José era um jovem tranquilo, não teve culpa do pai dele agradar dele por ele ser filho da mulher que ele amava, que era Raquel. E ele lhe confeccionou uma túnica talá, que é uma túnica de várias cores, possivelmente de manga compridas, de várias cores, e aquilo causou uma inveja nos demais irmãos, nos 10 irmãos, com exceção de Benjamim, que era irmão da mesma mãe de José. E pegaram José sem dever nada, prenderam José, quiseram matar José, a ponto que Judá e Rube interveio na situação, e eles venderam José. José chega no Egito como escravo. Ele é vendido para os ismaelitas levam para o Egito e lá vende como escravo. Bom, José, sendo jovem, ele tinha, carnalmente falando, tudo para abandonar os caminhos do Senhor e abraçar aquela vida promíscua. E ele chega na casa de Potifar e vamos lá. Possivelmente a mulher de Potifar não era uma baranga, talvez era uma mulher bonita, e tanto para apresentar diante do palácio, e talvez as ocupações de Potifar fez com que a mulher tivesse muitas necessidades além dos demônios que estavam nela. E o que ela fez? Se os irmãos observam o texto, diz a Bíblia que José era bonito de aparência e de porte. Possivelmente alguém de um corpo bonito, malhado, ou o corpo da maneira que daquela época agradava, e a aparência dele agradava. E ao trabalhar ali, ele teve sucesso naquela casa. Ele não ficou apenas como um escravo na casa, ele tornou-se colocar o governante da casa, a ponto que tudo estava ao seu poder. E o que o diabo fez? Usou a mulher de Potifar. E se os irmãos observar o texto, não foi só um dia que ela chegou para dele, foi, José, deita comigo. A Bíblia fala que constantemente ela tentava José, convidando ele para deitar. Irmãos, imagina na cabeça do homem ou de uma mulher, o demônio o tempo todo ali com uma pessoa de poder, que ela era uma mulher que tinha poder. Ele era nada mais, ele era um funcionário. Mas a opção dele moral foi de reconhecer que ele servia um Deus. Então, além dele servir esse Deus, ele não podia fazer tamanha maldade como o homem que só fez bem para ele, que foi Potifar. Lhe comprou e deixou ele dentro da casa. Mas ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus. Todos nós temos promessa de Deus. E às vezes nós esquecemos dos sonhos que Deus nos deu. Por uma tribulação, por uma dificuldade, por algum problema. E ele não esqueceu disso. Ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas dobravam-se diante dele. Depois ele sonhou que os 11 feixes de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele, e ele guardou aquilo no coração. Eu fico olhando hoje, mãe, uma coisa que eu sempre falo. Nas igrejas, as igrejas pentecostais, o povão gosta daquele povo, daqueles homens das revelações. Os que revela CPF, revela aí cor de não sei o quê, perfume, esses homens aí das revelações andam longe atrás desses camaradas. Aí tem até as revelações que é de verdade, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Só que o que eu fico eu fico assim, bismado, perplexo, é que boa parte das pessoas que ouvem as determinadas profecias, que às vezes até de Deus,
Quando ele sai da igreja, ele não lembra nada que Deus falou com ele. Qual a razão que ele quer ouvir alguma coisa? Simplesmente para massagear o ego? Para falar, ó, Deus tem um plano na minha vida? Ele saiu da igreja, ele esqueceu. Ele não lembra mais do que Deus falou para ele. Por exemplo, no culto ontem, que foi domingo, se foi de manhã ou à noite, não importa. Às vezes Deus usou um profeta, uma profetisa, e falou, confirmando a obra que tem na vida da pessoa. Aí hoje ele saiu e o diabo fez alguma coisa que foi uma tribulação na vida dele. Ele já esqueceu da profecia. Já abandonou, já brigou com Deus, já ficou de mal de Deus, já não quer mais, porque ele esqueceu. José não esqueceu. Por isso manteve ele de pé. A primeira coisa, irmão, que nós, como líderes, temos que ter em mente é que somos salvos, temos uma morada eterna nos aguardando. Isso sustenta o povo de Deus. Se nós nos mantemos lembrando, eu tenho lugar reservado ao lado de Deus, isso me mantém de pé. Pode vir a tribulação, pode vir a pressão que for. Se eu não aguentar caminhar, eu vou me arrastar, mas eu vou continuar movendo, não vou parar. Agora, quando eu sou movido simplesmente por momentos, gosto de ouvir Deus falar, eu tenho um plano na sua vida, que eu te chamei. Aí as pessoas, olha, ele é chamado, ela é chamada, a ver. Aí aplaude, olha o chamado dela, que coisa mais linda. Mas eu não tomo posse daquilo. Isso realmente tem que tomar posse. Eu não sou pregador de teologia de libertação, não, mas isso tem que tomar posse. Assim, nós realmente, irmãos, vamos conseguir passar as tribulações como passou José. Aí, mãe Nia, falou alguma coisa? Sim, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, o irmão Kleber. Eu ouvi uma pessoa falar uma coisa comigo, porque, assim, talvez foge um pouquinho e talvez não do assunto, mas com questão de fé, sabe? Eu vejo a Bíblia falando, assim, muito sobre fé, né? Sobre pedir errado, sobre fé. E aí uma pessoa falou comigo assim, ela falou assim, que às vezes a bênção da pessoa, ela não é. Às vezes a pessoa, ela quis dizer assim, as palavras dela, a pessoa não recebe a bênção, é liberada uma palavra no mundo espiritual para a vida da pessoa. Um exemplo, eu libero, Deus, o Senhor me deu o dom de profecia, oreva, e eu libero aquela palavra sobre a sua vida. Aí ela disse para mim o seguinte: às vezes a pessoa não recebe porque a bênção, ela não está, ela quis dizer assim, a bênção não está. Na boca de quem fala, mas no ouvido de quem recebe. Isso é jogo de palavras, igual petista. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça a semana toda pensando. Aí eu pensei assim, então é fé, né? Então quer dizer que isso é fé? Que a pessoa não tem fé para receber? Porque ela quer dizer assim, porque se você tem fé para receber, né? Quem está ouvindo, que é isso que a pessoa diz? Eu fiquei pensando, então é fé? Fé, o negócio é fé. É só fé, ter fé. Primeiro, a fé, a Bíblia fala que ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Primeira coisa. Então, a fé, existe vários tipos de fé na Bíblia. Por exemplo, existe a fé salvífica, que é aquela fé que você acreditou que Cristo é o Salvador. Então, através dessa fé, a graça de Deus te alcançou e você foi salvo. Então, é a fé salvífica. Existe a fé passageira, aquela que crê e descrê daqui a alguns minutos. Existe a fé natural, que todo mundo acredita em alguma coisa. Existe a fé como dom, que é a fé sobrenatural, que o Espírito Santo ele manifesta em determinados momentos para que nós possamos executar alguma obra de Deus, ou determinar alguma coisa para Deus para acontecer. E existe a fé que nós acreditamos que Deus faz as coisas ainda, faz milagres ainda. Agora, se nós formos entender que fé ela depende de nós, nós iríamos contradizer a Bíblia. O pai da fé não era crente quando Deus chamou ele. E ele não tinha nada que Deus pudesse chamar ele. Deus simplesmente foi até ele, nós não sabemos como, que era Abraão, e
Ele não foi chamado de pai da fé porque Deus chamou ele. Ele foi chamado de pai da fé porque ele creu para a justiça e foi chamado de pai da fé naquele ato que ele fez em relação a Isaac. Por isso que ele foi chamado de pai da fé. Agora, se eu profiro uma profecia para você e ela não cumpre, a culpa é sua, isso é errado. Porque a Bíblia fala que todos os profetas profetizaram a vinda de Cristo. Os fariseus não acreditaram. O povo da época que Jesus veio não acreditou. Mas Jesus veio, não veio? Dependeu da fé do povo? Não. Por exemplo, Jesus vai voltar. Depende da fé do povo para ele voltar? Não. Porque ele próprio disse: será que quando ele vier achará fé na terra? Então ele não depende da minha fé para que ele volte. A fé, irmãos, é algo que ela opera em nós de acordo com quanto mais nós buscamos de Deus em oração, no estudo da palavra, em consagração. Mas em relação a profecias, entregue ou revelações, não depende da nossa fé. Quando você vai abrir os evangelhos, a Bíblia fala que Jesus curou muitas pessoas de acordo com a fé delas. Todas as pessoas que foram curadas de acordo com a fé delas, elas buscaram a Cristo. Pode observar lá. As que foram curadas por determinação de Cristo não buscaram a Cristo. Cristo foi até elas. Por exemplo, capítulo 9 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus viu um cego e ele foi até ele e o curou. Ele determinou a cura sobre ele. O paralítico no poço de Betesda, Jesus foi até ele. A mulher cananeia veio até Jesus e disse: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. E ele disse: não me é lícito tirar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos? E ela disse: o quê? Até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. O que Jesus falou? Vai em paz que a tua fé te salvou. A sua filha está liberta, porque ela procurou a Cristo. O cego de Jericó, Bartimeu, ele procurou a Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Uhum. O centurião, Os leprosos os também procurou leprosos, Jesus. o centurião que Jesus determinou a cura sobre o servo dele. Ele mandou procurar a Cristo e ele se humilhou. O que Jesus falou? Nunca vi fé desse tamanho em Israel. Então, Jesus viu fé em pessoas que procurou ele. Teve pessoas que foi curada sem fé. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela falou: se eu somente encostar nas suas vestes, eu serei curada. Era a fé dela. Então, fé é algo que nós não temos como discutir. O escritor aos Hebreus, ele descreve bem vago, de uma forma teológica, o que é fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não vê. Mas isso não tem a ver com profecia. Se Deus mandou eu falar para você, não importa se você vai acreditar ou não. É verdade. Uma coisa é dom de profecia, irmãos, ou dom de revelação. Os dons, a Bíblia fala que eles são dados para a edificação da igreja. E o apóstolo Paulo ele ensina que as pessoas que são usadas em dons não devem ir além da fé. A fé ali não é a fé de crer, é o conjunto de doutrinas bíblicas. Por exemplo, eu posso dizer para você que Deus, se Deus me der uma palavra, que ele vai te usar muito em pregação e você vai andar aos quatro cantos do mundo. Só que se eu firmar isso como uma profecia do mesmo patamar da Bíblia, então Jesus só vai voltar quando isso cumprir. Nós estamos compreendendo? Então, eu entendo que as mensagens proféticas e de revelação, de visão que Deus nos dá, é para edificação da nossa fé. E não que essas coisas está acima da palavra de Deus. E hoje eu vejo esse tipo de conversa. Deus vai soprar seu nome. Ah, essa conversa tão fiada. Esse negócio de soprar nome. Hoje todo pregador fala isso. Esse negócio virou moda. Deus está soprando o nome de tanta gente que eu nem sei para onde esses nomes vão ir. Deus vai soprar seu nome nos quatro cantos da terra e tu vai andar não sei o quê. Aí, irmão, se nós for gritar nisso tudo, Jesus não volta. Por exemplo, a Neuza Antioquia. Os irmãos sabem que é a Neuza Antioquia? É uma que dá uma carrega um título de apóstolo. Eu nem sei como que eles inventaram essa palavra apóstola, apostila, sei lá. E ela falou que Deus ia mudar o PIB do Brasil em 2006. Seria bom. Mas a vida tivesse acontecido isso. Que o Brasil, ele
ele passaria por uma grande prosperidade, maior do que aqui nos Estados Unidos. Que Ó, exagero, hein? é. Seria muito bom, mas não aconteceu. Aí, a Cindy Jacob, que é uma americana, foi explicar por que não aconteceu. Dizendo que não aconteceu porque os brasileiros não acreditou. Muito fácil. Eu falar, por exemplo, para uma mulher, Deus vai fazer isso, aí não acontece, eu vou e falo, você não acreditou. A Bíblia fala assim, em Deuteronômio, se um profeta ele profetizar e não acontecer, Deus não falou na boca dele. Se ele profetizar e acontecer, ele é um profeta de Deus. Aí o Moisés vai falar assim, mas se ele profetizar e acontecer e logo após ele levar o povo a desviar da palavra de Deus, considere ele como falso profeta. Mesmo que aconteça, porque o diabo usa a boca de muita gente. E essa pessoa, igual hoje eu vejo um monte aí, que ele fala, algumas coisas são programadas, claro, pesquisando a vida dos outros na internet. Eles falam, o povão cai naquela besteira e logo depois está levando o povo ao desvio da palavra de Deus, extorquindo o povo com dinheiro e esse monte de coisa. O texto de Deuteronômio, depois eu vou procurar aqui Deuteronômio. Deixa eu só achar aqui e coloco no e falo com os irmãos aqui. Parece que é Deuteronômio 18, né? 18, eu acho que 22. Deuteronômio 18, 22. Quando Moisés está repetindo a lei para o povo, ele agrega essa parte. Isso mesmo. Sabendo que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou essa palavra que o Senhor não disse. Com soberbo falou o tal profeta. E hoje que nós mais vemos. São os soberbos falando que Deus falou quando Deus não falou nada. Aí o versículo 20 a seguir ele fala: se porém o profeta que presume que fala alguma palavra em nome do Senhor, que ele não mandou, não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outro Deus, esse profeta será morto. Se disser no seu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Aí ele explica aqui. Se os irmãos observar, a partir do versículo 15 até o versículo de número 22, ele está falando aí a respeito de falso profeta. Então, nós temos que entender uma coisa, irmão. Se foi Deus que falou, vai cumprir. O profeta Daniel falou que o rei Nabucodonosor ia comer mato, interpretando o sonho dele. E passou um ano. No finalzinho de um ano, Deus fez ele comer mato por 7 anos. O que Deus fala, ele cumpre. Tudo, irmão, que Deus fala, ele cumpre. Hoje nós vemos esse monte de gente aí com essas enrolação aí, tudo balela. Então, tipo assim, o que a irmã falou é uma coisa muito séria. Não tem a ver com a nossa fé. Se foi Deus que falou, tem a ver com Deus, não com a nossa fé. Se não foi Deus que falou, é como a Bíblia fala. Se cumprir, foi Deus. Se não cumprir, tem coisas que é a curto prazo, tem coisas que é a médio prazo, tem coisas que é a longo prazo. Eu, particularmente, quando fala que vai fazer, eu já pergunto para Deus quando. Quando? Porque eu estou querendo que o Senhor volta. Não estou preocupado com esses negócios, não. Então, aqui voltando para a vida de José, José, pela promessa que Deus fez a ele, ele abraçou aquelas promessas e, acima de tudo, o temor que ele tinha a Deus fez com que ele não viesse abandonar os caminhos do Senhor e levar uma vida manchada diante dos olhos do Senhor. Ele foi acusado, foi parar na prisão novamente, e dali ele saiu glorificado com um cargo maior do que o de Potifar. Eu fico tentando imaginar a cara da mulher de Potifar
vendo José sendo governador no Egito, como que se fosse o segundo rei do Egito, que ele estava abaixo só de Faraó. Então, como na dinastia dos faraós não tinha segundo rei, como havia na Babilônia e na Pérsia, mas lá ele era um governador, o mais importante dos governadores. Na verdade, parece, nós não podemos afirmar 100%, mas parece que o cargo de governador passou a existir ali com José, porque até então parece que não existia, porque o próprio José supõe que deveria levantar um homem muito sábio, um homem inteligente, que tivesse capacidade de organizar toda a colheita daqueles 7 anos para que houvesse prosperidade no Egito nos 7 anos de dificuldade. Então, parece que não existia esse cargo, e o próprio faraó falou: não há homem melhor do que esse para governar o Egito. Então, imagina a cara da mulher de Potifar, que foi rejeitada, foi esnobada por José, e vendo José, mesmo que passaram 13 anos da vida de José, dos seus sonhos, mas Deus cumpriu. Então, irmãos, o que Deus fala, ele cumpre. Nós temos que entender isso. O que Deus fala, ele cumpre. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Se não foi, eu só não acredito nesse negócio. Eu vou te fazer a maior mulher do mundo como mulher de Deus, que você vai ser o pastor, maior pastor aqui de Boston, que você vai ser o maior pastor desse ministério. Isso tudo é conversa fiada. Não existe maior pastor, não existe maior mulher de Deus. Existe servos, e nada mais do que isso. Uma vez eu ouvi um rapaz falando que ele recebeu uma profecia que esse seria o maior pastor daquela igreja, daquele ministério. Eu falei, rapaz, de onde eles tiraram isso? Deus agora está falando que pessoas serão grandes na terra. Eu não consigo entender essas coisas. Maior pastor, maior isso, maior aquilo. Não, não tem isso, irmão. Líderes são servos. Para isso são os líderes. Para servir. Nada mais. Os líderes são chamados na Bíblia de mordomos. E o mordomo nem serve o que ele quer, ele serve o que tem na dispensa. Ele serve o que tem na dispensa. Então, ele não pode servir o que ele quer, ele tem que servir o que está na dispensa. Assim somos nós servimos as pessoas. Então, nas qualidades morais, nós vemos a vida de José, que ela seguiu sem mancha, impoluta, diante dos olhos de Deus e dos homens. Ele foi acusado injustamente, mas não baixou a cabeça diante das provas. Aí o pastor coloca as qualidades pessoais. Acá no segundo parágrafo ele fala assim, ó, o líder é uma pessoa cuja influência se faz sentir em todos os aspectos. Por onde quer que vá, ele é alvo de observações, por isso há de exercer uma influência na vida de pessoas que o cercam. Ou seja, nós somos observados, tem pessoas que nos admiram. Eu creio que tem pessoas que vê você diferente na igreja, que admira você. Então, por ele te admirar, isso acaba se tornando algo um pouco difícil para nós, porque uma falha sua pode fazer ele falhar também. Por exemplo, você como estudante de teologia e quem sabe que gosta de fazer perguntas para você, acredita no seu conhecimento bíblico, quando ele vê se você ensinar algo errado, ele vai abraçar com todas as forças, porque ele acredita no seu conhecimento. E quando ele te admira por ser um pregador, por ser uma pregadora, por ser um cantor, por ser uma cantora, por ser uma pessoa de oração, se você fizer algo errado, ele vai fazer errado também. É por isso que o apóstolo Paulo ele tem ensino em relação a uma coisa tão simples que existia em Coríntios, que ele fala que alguns comiam carne e criticava aqueles que não comiam. E os que não comiam carne criticavam os que comiam. Simplesmente os que não comiam achavam que aquela carne que vendia nos açougues era uma carne sacrificada a ídolos, comprada no templo dos templos pagãos. E aquelas pessoas que comiam a carne acreditavam que eles poderiam orar sobre a carne estava santificada, porque o nome de Jesus Cristo purifica tudo. Só que o apóstolo Paulo vai e diz que quem come carne não fala do que não come, quem não come também não fala do que come. Mas que se você comer carne, escandalizar o seu irmão, é melhor que você não coma. Eu, na verdade, eu acho um pouco exagerado do apóstolo Paulo. Eu vou aceitar porque está na Bíblia, mas eu não vou deixar de comer carne porque você não quer comer. Se você não quer comer,
eu vou continuar comendo a carne. Entendeu? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa postura, a maneira que nós vivemos e caminhamos diante dos olhos daquelas pessoas que nos admiram, é algo muito importante para ele. É algo que nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar para que nós não façamos essas pessoas tropeçar. O apóstolo Paulo, a maneira que ele vivia era tão admirável que quando ele enviou a carta a Filemon, ele disse para Filemon assim, olha, eu poderia exigir, mas eu aqui estou falando como velho ou Paulo. Então ele fala assim, é como se ele dissesse, eu estou falando como seu amigo, que você conhece de longas datas. E a vida do apóstolo Paulo era algo tão impoluto da maneira que ele vivia, que Filemon ele recebeu o seu escravo sem chicotear. Segundo o que nós entendemos pela lei naquela época de Roma, ele poderia até matar o escravo Onésimo, mas ele não fez isso. O apóstolo Paulo vai falar, recebe ele como irmão. E a vida de Paulo falou muito alto. Você não vai poder falar, rapaz, o que esse camarada tem a ver com meus negócios? Ele nem era pastor aqui em Colosso, nem foi ele que fundou a igreja de Colosso. Então não tem nada a ver com Paulo, não, mas ele admirava o apóstolo Paulo. Ele admirava, como nós vemos que o próprio Lucas, a Bíblia mostra em Atos e mostra na carta a Timóteo que Lucas tinha uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi preso para ir para Roma. Se você observar o texto, Lucas estava lá. Eu não sei fazendo o que naquele navio. Ele não era preso, ele não estava lá como preso. Havia 275 presos. Ele estava lá junto com o capitão, não, melhor, 275 pessoas naquela tripulação. Ele estava lá junto com o comandante do navio e algumas outras pessoas que trabalhavam no navio. Ele acompanhando o apóstolo Paulo. Você acha que isso não era admiração pela vida do apóstolo Paulo? Admiração pelo apóstolo Paulo. Ele não estava ali simplesmente porque ele precisava de registrar uma história. Ele estava ali porque ele acreditava no apóstolo Paulo como apóstolo, como homem de Deus. Então, assim é a vida do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus. E ele fala mais ainda, ó, ele não deve preocupar fazer certas coisas somente para que as outras pessoas vejam que ele está fazendo, mas ele deve ter em mente que quando ele faz o que o líder fala, faz faz ou pensa serve para influenciar os seus liderados, quer positivo, quer negativamente. Ou seja, nós não precisamos de fazer nada para se mostrar. Mas quando nós fazemos de forma espontânea e as pessoas estão nos observando, isso pode ser positivo ou negativo na vida da pessoa que nos vê. Então, como bons líderes, seja do grupo que você ocupa na igreja, temos que portar de maneira decente e de maneira positiva no nosso falar, na maneira que vivemos, no nosso portar, no nosso tratar. O apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo a ser um bom líder. E o interessante é que a carta de Timóteo, eu não sei se os irmãos já observaram a primeira carta, ela trata de tudo na vida de uma igreja e de uma forma social. Ele fala, olha, trata os mais velhos, que seriam os homens, como próprios pais. Trata as irmãs mais velhas como a própria mãe. E as irmãs mais novas, para não ficar de chameguzinho com a irmã, de gracinha, como a sua própria irmã de sangue. O apóstolo Paulo ensina isso. Então, ou seja, e ele fala, olha, quando for exortar, exorta com mansidão as pessoas mais velhas. Quando você for fazer a distribuição da igreja para as pessoas necessitadas, observa se é necessitada mesmo. Para as viúvas, vê se são viúvas, se elas não têm filhos folgados, aqueles filhos folgados que quer colocar a responsabilidade da sua mãe na igreja, e ele ainda fala que ela seja contada como viúva acima de 65 anos e que não tenha filhos. E ele ainda observa que não seja casada pela segunda vez. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo vai e fala para Timóteo, olha, seja exemplo em tudo, no trato, no portar, na sua vida diária,
Então, o apóstolo Paulo ensina Timóteo a ser um excelente pastor. E sabe o que ele fala? Ninguém vai desprezar a sua mocidade. Ou seja, dá a entender que talvez Timóteo tivesse menos de 30 anos, porque os judeus consideravam adulto alguém que tinha acima de 30 anos. Era considerado adulto. Se os irmãos observar, só podia ser sacerdote quem tinha 30 anos. Levita podia ser com 20 e ir para a guerra podia com 20 anos. Então, para ser considerado adulto, responsável e até reconhecido como um rabino, tinha que ser acima de 30 anos. Então, possivelmente Timóteo tinha menos, mas o apóstolo Paulo via nele uma capacidade para pastorear a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo lhe deixou ali com o interesse de sair de Coríntios e ir a Éfeso. Mas as coisas não ocorreu como ele pensou e ele demorou um pouco mais na cidade. E ao demorar um pouco mais, ele envia uma carta dando instruções para Timóteo. E chegou o conhecimento dele de algumas irmãs da igreja, bem financeiramente, alguns irmãos tribulados, que queriam impor as coisas sobre ele, algumas irmãs desprezando ele por ser jovem, e o apóstolo Paulo fala: ninguém despreze a sua mocidade, porque o dom de Deus está em você. Você foi confirmado pela mão dos presbíteros e pela minha mão, através da oração, como um obreiro. Mas você tem que ser exemplo. Então, é assim que o apóstolo Paulo mostra. Não é só ser obreiro, mas ser exemplo. Então, as pessoas que nos observam e o que entende é que a igreja de Éfeso ela teve um avanço muito grande na mão de Timóteo. Aí o apóstolo Paulo, o pastor coloca mais aqui, ó. De uma maneira ou de outra, o líder influenciará os seus liderados em tudo o que faz. Portanto, é necessário que se tenha o máximo cuidado para não ser uma influência negativa na vida deles. A maneira que nós vamos viver, temos que cuidar para que aqueles que nos observam não venham a tropeçar na nossa forma de viver. E o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele ainda fala que nós temos que ser exemplo para o de dentro, que é os crentes, e para os de fora. Então, como hoje em dia nós vemos na boca de muitos pastores que lamentam triste, de uma maneira que nós não podemos descrever. E nós vemos no tom da voz deles que é um lamento grande, quando eles falam que hoje os pastores caíram no descrédito de muitas pessoas, como era antigamente, que um pastor ele chegava e ele comprava até o supermercado se ele quisesse. Hoje, se falar que é pastor, principalmente aqui na América, as pessoas criticam. Eu estava no encontro de casal e um pastor lá falou que o carro dele estragou e ele estava sem dinheiro no momento e sem cartão. Ele só tinha um talão de cheque. Talão de cheque aqui é recibo, irmão. Nós sabemos, não é poderoso igual no Brasil, ou era no Brasil, não sei como é mais no Brasil. E diz ele que pediu se ele podia deixar um cheque, e o camarada falou assim que podia deixar. E perguntou ele em que ele trabalhava. E como ele tem um trabalho secular, ele disse. Aí o trabalho secular dele, o camarada falou assim: eu só não recebo cheque aqui de pastor, porque os cheques deles, nenhum deles voltam para pagar, e os cheques tudo voltam. Então, a gente ri aqui, mas isso é muito triste. É muito triste quando as pessoas fazem essa crítica em relação a pastores. O Que pastor, sim, para mim, quando acontece isso de uma pessoa comprar e não pagar, a pessoa. Isso para mim é o caráter. Ele não tem caráter. sim. Não é porque ele é crente e tal, é Não porque é. ele é assim e ele é o caráter dele. Então, geralmente, o povo fala assim: ah, mas fulano é crente. Eu ouço muito: ah, tá na igreja, diz que é crente, mas não é. É o caráter da pessoa que já é assim. Então, Realmente. ou não deixa ser transformado, não deixa o caráter ser trabalhado e continua daquele jeito. O senhor concorda? Eu penso da mesma forma. Tem pessoas que já é assim mesmo. O caráter da pessoa
já está acostumada a fazer aquilo, a comprar e não pagar, a mentir, a falar mal das pessoas. É o caráter da pessoa. E isso eu concordo com a mãe. Infelizmente, tem pessoas que não deixou o caráter ser trabalhado na igreja. E, por falta de sabedoria de alguns líderes, acabou separando essa pessoa para o obreiro. Ele nunca deixou de mentir, nunca deixou de ser mal pagador, nunca E, deixou de ser, os irmãos me perdoam, promíscuo, é e a pessoa de boca porca, é, permanece assim, porque veio pessoa muito fácil passou. para ele. E hoje em dia a gente vê muitas igrejas levantando diáconos, obreiros que não manejam a palavra, que não cuida da sua casa, que não cuida da sua esposa. Hoje em dia a gente vê muito. Eu não sei se é porque eu acho que isso para eles tornaram tão normal. Ah, esse irmão aí pode ser diácono ou obreiro. Mas é a realidade. E o texto que separa o obreiro, o apóstolo Paulo falou assim: a ninguém impõe a mão precipitadamente. Uhum, Eu já vi uhum. esse texto muito citado errado, falando que é pôr a mão. Uma vez eu vi um pastor: você não pode pôr a mão na cabeça de qualquer pessoa, porque se você pôr a mão, ela pode cair endemoniada. Se cair endemoniada, expulsa o demônio. Sim, por isso que nós estamos a vida no altar, para expulsar os É, demônios. porque o texto está em relação a obreiros. Então, quando o apóstolo Paulo fala ninguém põe a mão precipitadamente, está falando em separar o obreiro. Levantar as mãos para orar e separar o obreiro precipitadamente. Que o contexto ainda mostra que ele não deve ser neófito, ele tem que ser maduro. Uma pessoa madura é uma pessoa que corrige o seu falar. Uma pessoa madura é uma pessoa que preocupa em organizar a sua vida na sociedade. Então, isso é uma pessoa madura. Não estou dizendo, irmão, que um obreiro, um crente, não possa cair numa situação difícil de ter dificuldades financeiras, ter dificuldades até para poder. Porque o crente pode dever, só que tem que pagar, e não pode acumular dívidas a qual ele já faz com o pensamento de não pagar. Porque já viu que as pessoas que ele calcula para. Eu não estou nem aí, eu vou comprar e Deus que E paga. Então ele já pecado, pensa assim. pecado não é dever, pecado é não pagar. Isso é ser mau caráter já com a intenção de não pagar. Então, Uhum. é claro, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: hoje as pessoas, principalmente aqui na América, eles emporcalhou tanto esse título tão nobre que é o pastorado, ou coloca o cargo de obreiro, fala o pastorado, é a questão de ser obreiro, alguém que trabalha para Cristo, que ficou manchado, infelizmente, no meio de sociedade. Nós já somos alvos de crítica de muitas pessoas. Se os irmãos observar, o cristianismo é alvo de crítica. As outras religiões não é alvo de crítica. Religiões severas como o islamismo, o camarada pode estourar dentro do comércio de alguém devendo lá que ninguém fala dele. Eles não vão falar mal do islamismo, mas do cristianismo eles vão falar. O apóstolo Paulo fala que nós somos cotados pelos mundanos como escória da terra. É assim que o apóstolo Paulo fala que as pessoas pensam de nós. Mas é o fato que eles estão enganados, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que portar de maneira que as pessoas não venham olhar para nós de forma negativa. Aqui, irmãos, na página número 5, o pastor mostra a necessidade da liderança. E ele fala assim que o que acontece sem um líder? E ele mostra no texto aqui, ele fala, sei que digo isso tantas vezes que algumas pessoas estão cansadas de ouvir, mas acredito nisso do fundo do meu ser. Tudo começa a acabar com a liderança. Tudo começa e acaba com a liderança. Essa é a realidade. Eu não vou ler todo o texto, eu só quero pegar um exemplo. Eu não sei se os irmãos já leram no livro de Juízes, no capítulo 21, que encerra o livro de Juízes, e o último versículo é o 25. Que lá está, para mim, traz uma frase bem triste, que fala assim, que cada um fazia o que lhe parecia bem, porque não havia rei em Israel. Ou seja, não havia um líder, não havia quem liderava, quem dava diretrizes, quem governava o povo, quem mostrava as coisas para o povo, quem organizava o povo, quem delegava cargos, quem delegava deveres para o povo. Então, o triste da frase é: cada um fazia o que queria.
Então, quando uma igreja, a liderança é fraca, as pessoas fazem o que quer. Quando a liderança é ruim, a igreja faz o que quer. O profeta Oséias fala assim: assim é é o sacerdote, tal é o povo. Se a liderança é fraca, o povo é fraco. Se a liderança é ruim, o povo é ruim. Nós não podemos esperar de um povo espiritual com a liderança não espiritual. Não podemos esperar de um povo que conhece Bíblia com a liderança que não conhece Bíblia. Já uma liderança boa que conhece Bíblia, o povo já é preguiçoso em estudar a Bíblia, imagina uma liderança preguiçosa no estudo da palavra do Senhor. E triste aqui na América é as igrejas que nem sequer têm estudo bíblico. Não, é aquelas pregações em todo culto. Esse tem culto de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, mas são aquelas pregações motivacionais que não tem Bíblia, são só frases de efeito, frases feitas e trem tirado de livro, conversinha, mentiras e supostos dons espirituais. Aí o povo sai dali, vai para a balada, vai para as rodas, bebe, dança, pinta e rabisca, noivo transando com noiva, filho desobediente a pai, e é aquele tipo de aquela anarquia no meio da igreja. Porque a anarquia é quando todo mundo dá palpite e cada um faz o que quer. Então vira bagunça. Então, dentro da igreja, irmão, Deus não trabalha com bagunça. A primeira coisa que Deus fez na terra. Irmão, Deus poderia criar o mundo assim, do jeito que ele é hoje? Os irmãos acreditam que sim? Deus estalava o dedo e sai mundo. Haja mundo. E haveria um mundo do jeito que é. Haja mundo. Sairia do jeito que é. Mas Deus fez em etapas, dias, organizando coisas. Para dar exemplo para nós. A primeira coisa, Deus fez luz. E esse povo vive trabalhando no escuro. Porque eles não têm luz da Bíblia, eles vivem trabalhando no escuro. É desorganizado, é uma liderança fraca, um povo sem metas na vida. Então, era o jeito do povo dos juízes. Os Hoje, irmãos, você reparou no livro de Juízes que entrava um juiz, o povo recebia avivamento. Ali o povo lutava, ganhava as guerras, saía debaixo daquele jugo dos filisteus, dos midianitas, dos amonitas. Aí, de repente, aquele líder morria. O povo voltava à idolatria. Aí vinha o inimigo e oprimia o povo e roubava tudo que eles tinham, fazia deles escravos. E eles ficavam ali 10, 15 anos escravos, até que levantavam um próximo juiz. Foram 430 anos assim. 430 anos, irmão. Não são 43 dias, não. 430 anos nessa vida dessa maneira. E hoje o que nós observamos em muitas igrejas que estão acostumadas a ir ao culto, e ali eles vão ali, bate palma, canta aqueles louvores, aquelas canções vazias. hoje não precisa nem de abrir a Bíblia, é só levar o celular ou o iPad. Só é celular. Irmão, eu estou falando sério, eu acho que eu já falei na outra classe. Eu não gosto desse negócio de colocar versículo bíblico no telão. Estou falando sério. A menos que seja um estudo bíblico, está lá a televisão para os irmãos acompanhar. Mas a leitura introdutória do culto e da pregação tem que abrir a Bíblia formato papel. Abrir ali e mostrar Hoje, que está para anunciar a hoje, Bíblia. hoje, pastor, os pastores não levam nem a Bíblia, é a iPad. Como que vai ensinar a igreja? Isso que eu levar iPad para a igreja. Aí alguns levam iPad e levam a Bíblia em formato papel, mas a Bíblia em formato papel vai com ele para o púlpito, mas não é aberta. Não é aberto. Irmãos, eu estou falando uma coisa séria. Uma vez eu fui pregar na igreja, tem muitos anos atrás, tem uns 23 anos atrás. Fui pregar na igreja e eu pedi para abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias. E, inclusive, preguei no versículo muito conhecido, que eu acho que é o único versículo que aquele pastor conhecia, e muitos outros, que é: o meu povo perece por falta de conhecimento. E fui pregar sobre isso, tá? Já tinha um esboço, já estava feito, já tinha alguns dias. O pastor não achou o livro do profeta Oséias. Meu Deus! Eu preguei, terminei de pregar e ele estava procurando o profeta Oséias. Eu acho que ele sumiu da Bíblia dele. Na dele não tinha. Não, eu não tinha. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, Ô, gente, nem precisa ficar horrorizado com isso, não, porque a tendência é a tecnologia só aumentar e o povo vai cair na moda.
Não adianta Infelizmente, a gente se horrorizar com isso, eu porque acho, eu o acho bom. iPad vai tomar conta e as Bíblias vai sair fora. Eu acho bom, sim, a tecnologia é muito boa. É isso O que vai iPad, acontecer. esse tipo de coisa ajuda. Mas o que eu quero dizer é, isso torna o povo preguiçoso. Tá lá os Sim, versículos lá, as pessoas nem abrem a Bíblia. pastor, Mas hoje é o no que o povo quer, isso. O que que as pessoas querem? É Querem aquele que isso. mastiga e põe na boca para só engolir. Outra coisa que os irmãos podem observar, eu falo isso toda vez que eu vou pregar. Terminei de ler o texto, permaneça com a Bíblia aberta, irmão. Alguns que fecham, até fecha a cara. Eu já vi ele fala, igreja que o povo fecha a Bíblia quando o pregador lê, é igreja fraca. não está nem Para mim, o sabendo. pregador lê o texto, 3 ou 4 versículos, permaneça com a Bíblia aberta para saber se ele está pregando aquilo mesmo. Aí já pega a Bíblia, pá, fecha. Às vezes ele nem achou o livro também, já fechou. Aí o pregador está lá pregando e ele não está nem sabendo. E outra Uhum. coisa, é só alterar o timbre da voz que o povo glorifica. E se E que falar uma Deus, língua estranha, Deus então? está Acabou. Se ele dá, está ou se, falando de Deus, ninguém glorifica. Ele fala, e o diabo matou ele. A pessoa, aleluia, irmão, não tem glória Ô, a Deus. pastor, e e se se der, falar uma rajada de língua estranha, se acabou. Aí a igreja fica Acabou. doida. e A se der pessoa está três, ali falando que Jesus está o tempo todo na igreja. O pessoal está viajando. De repente ele fala, tem um anjo aqui. Tem nada. Eu sei que tem anjo na igreja. E eu sempre falo, irmãos, as pessoas vêem tanto anjo hoje, que às vezes eu fico até angustiado. Eu falo, nunca vi. Não vejo. Eu vi um anjo aqui na igreja. Mas se você perguntar assim, como era esse anjo que você viu? Possivelmente ele vai falar, grande, asas resplandecentes. Não, anjo, as pessoas têm que parar com essa palhaçada. Anjos de asa, resplandecente, roupa branca, sem invenção católica. É assim que a Igreja Católica inventou os. Na verdade, nem a Igreja Católica, Michelangelo pintou um anjo assim com questão didática para o povo aprender. E o povo pentecostal estão vendo os anjos de Michelangelo. Eles vêem os anjos de Michelangelo. Então, são palhaçadas. Então, nós temos, irmão, que preocupar com uma liderança que tenha visão. Como eu falei, sem liderança, irmão, o povo vai perecer, o povo vai viver uma anarquia, não vai ter deveres, não vai ter diretrizes. E cada um vai falar que vai fazer algo e não vai fazer, porque não tem uma liderança para mostrar, para exigir. Exigir, eu falo assim, exigir no bom sentido. Quando você delega algo para alguém, você requer o resultado. É assim que as coisas acontecem. A parábola dos talentos, que é conhecido como 10 talentos, que não são 10, ali nós vemos que houve delegações de tarefas. A Bíblia fala que aquele senhor deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. E deu aos talentos de acordo com a capacidade. O que que um fez? Um foi lá, tinha 5 talentos, granjeou, ganhou mais 5, o outro tinha 2, ganhou mais 2, e o outro tinha 1, enterrou o talento. Vocês estão compreendendo? Então, as coisas são delegadas da maneira correta. Nós não executamos porque nós não queremos. Então, temos que ter um líder. E a questão de liderar, uma das coisas interessantes, para nós terminarmos, um líder só é obedecido, não aprendam isso. Um líder só é obedecido de forma honrada quando ele também obedece. Vocês não sabiam disso? A Bíblia fala que o centurião, quando chegou diante de Jesus e disse, melhor, o centurião mandou dizer que o servo dele estava enfermo e somente Jesus falasse uma palavra e o servo seria curado. E ele disse que não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu teto. Aí ele disse: se o senhor falar somente uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob, não sob autoridade. E eu digo a esse servo, vem, e ele vem, e digo àquele servo, vai, e ele vai. Sabe por que o servo obedecia a ele? Porque ele tinha um chefe acima dele. E na igreja é assim, irmão. O membro do ciclo de oração, do louvor, tem um líder, que esse líder tem outro líder.
que tem outro líder, que tem outro líder, que tem um pastor acima dele, que tem um pastor regional, que tem um pastor presidente, que tem um pastor da convenção, e vai indo assim, que tem Cristo que é a cabeça de todos. Então nós temos que entender, uma liderança só é obedecida com sucesso e honrada quando ela honra a liderança acima dela. Tem muitas pessoas hoje que quer ser dono da igreja e quer mandar. Por isso, os irmãos vão me desculpar, que há muitas igrejinhas aí com os pastores que são donos. Ele não se filia a uma convenção, ele não preocupa em ter um corpo de obreiro saudável, porque ele manda. Aqui quem manda sou eu. Aqui eu que mando, a igreja é minha. Jesus está igual na igreja de Laodiceia, do lado de fora. Não está numa igreja assim. Porque ao contraste da igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a Bíblia fala assim, isto diz aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7, já 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 castiçais. As 7 estrelas está falando dos 7 pastores, está lá em Apocalipse 1:20, e os 7 castiçais das 7 igrejas. Ou seja, Jesus ainda domina a vida dos líderes. E Jesus ainda está na igreja. Então, a igreja que quer ter uma boa liderança tem que ter Cristo como líder principal. E saber que a igreja é de Cristo. Esse negócio de quem manda aqui sou eu, irmão, isso é coisa do diabo. Coisa de Satanás. Bem? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula falaremos a respeito dos demais pontos dessa parte. Irmãos, amanhã eu devo postar para os irmãos que não têm os exercícios para os irmãos corrigir. Ou talvez, se eu lembrar, eu posto hoje. Os irmãos corrigir os exercícios, porque nós temos apenas mais, pelo o schedule que o pastor me passou, apenas mais 2 aulas. Se caso não mudar nada, se ele não precisar de agregar alguma aula a mais na matéria do bacharel, nós estaremos tendo apenas mais 2 aulas, e sendo assim, mais uma aula, e a próxima, a última aula será prova, para que os irmãos se... Ô, pastor, Sim? você mandou a foto para a gente, para mim e para o irmão Wilson, a foto do... Sim, do questionário. Então, tá faltando uma página Uma página? Deixa eu ver aqui. na foto. Então, se tiver faltando página, é porque o pastor me mandou faltando. Porque eu creio que... Eu ia falar isso antes, mas eu esqueci de falar. Deixa Para eu mim, ver. veio completo. Ah, Completo? é? Uhum. Então, deixa eu Para ver. mim tá faltando. Vixe, eu nem recebi. Ai, meu Deus. Porque ele me mandou... Ah, não, que é do bacharel. Estou no negócio do bacharel. Da página 2, já pula lá para a página 4. Para mim tá faltando a página 3. Ué, eu não recebi, não. Eu não recebi nada aqui Não, que na verdade eu coloquei só para os irmãos que estiveram na aula passada, que acabou de cancelar a aula. Isso. Ó, tem página 1, que está lá até o emblema do Bereia. Aí é o 2, que é marque C, tá certo, e é para errado, que ele vai do 11 até... Melhor, vai do 1 até o 20, e o 3 ali que marca o X, da letra A até a letra E. Aí tem a próxima página, que tá lá o número 3 e 4, que tá lá o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Exercício 3. São 3 folhas que o pastor, ou melhor, 4 folhas. Aí tem o 4 do número 9, número 10. A irmã não recebeu essas? Eu recebi a última. Eu tô falando da resposta dos exercícios, né? Que você Sim, mandou é a essa foto. mesmo que eu tô falando. A irmã Então, recebeu quantas aí a fotos? primeira foto que você mandou é a página 1 de 4. A primeira Eu vou foto. colocar no grupo, vou colocar de uma vez no grupo. Aí Ok. a irmã... Porque da página 2, do 4, já pula para o meu, já pula da página 4. No meu tá faltando a página 3. Que é marque com X a alternativa correta. Aí eu só tenho a 1 e a 2 e depois já pula lá para o 9. Eu não tenho a talvez eu... 3, a 4, entendeu?
Talvez eu mandei para a irmã faltando, então. Eu tô postando no grupo aqui agora, aqui. Tá carregando para. Já mandei já no grupo, tá carregando ainda. E tá difícil demais essas respostas, misericórdia. Se a pobre for desse jeito, eu tô lascado. Ah, não, irmão. O Espírito de Deus que habita na irmã vai fazer a irmã lembrar, como diz a Bíblia. É porque outra coisa eu não sei. Eu mando a foto aqui na ordem, mas não sei se chega para os irmãos aí na ordem. Então, os irmãos têm que observar As aí a minhas ficaram todas numeração. na ordem certinha. As Porque eu quatro coloquei no estão grupo na aí. ordem. Parece que aqui parece que entrou na ordem certa. Na verdade, no grupo aqui agora parece que a página é só os irmãos observar, ó, tá? Aqui a primeira página. A primeira página tá 1 e o número 4 no final, que seria 4 páginas, então é a primeira página. Um de quatro. A página 2, 2 e 4. Aí a página, a terceira foto que foi, tá 4, 4. Então ela é a última página. Agora tá 3, certo, 4. agora veio todas. Então, ok. Então são esses aí que são os exercícios. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Nós estaremos fazendo oração, agradecendo a Deus. Amém. E logo após, Deus abençoe a vida de cada um. Todos tenham liberdade de se retirar da sala. Amém? Vamos fechar nosso olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor eterno Deus, maravilhoso é o Senhor, ó Pai, te louvamos, te glorificamos mais um dia, ó Deus, mais uma segunda-feira, por mais uma aula de liderança cristã. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, nos ajude a guardar o que aqui foi ensinado e, acima de tudo, ó Deus, a cumprir, ó Pai, com os deveres que o Senhor nos confiou, como servos do Senhor, como líderes, seja de qualquer grupo que ocupamos na igreja. Venha o Senhor, ó Pai, dirigir as nossas vidas, para que possamos fazer com excelência, ó Pai, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Que a tua presença, ó Pai, nos dirija, a tua presença nos guarda, que nós possamos sempre lembrar, ó Pai, do chamado que o Senhor nos confiou e cuidar, ó Pai, da nossa vida, cuidar da nossa salvação e cuidar do nosso caráter, da maneira que portamos diante das pessoas e diante do Senhor. Seja com cada um, abençoe a vida de todos, o ministério de todos que está presente aqui, ó Pai, dando vitória e dá uma noite maravilhosa para todos e um resto de semana, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus aqui abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e Amém. uma maravilhosa semana. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Abençoe Noite. para todos. Pai do Senhor.